Hoje a gente vai falar sobre emoções à dor, um caminho, uma ponte para você descobrir a origem da sua doença, a origem da sua dor. Ou se você não tem nada, claro, ou se interessa pelo tema, chame algum amigo ou parente ou pessoas que você realmente ama para estar aqui conosco, estar nos ouvindo sobre esse assunto tão polêmico e tão novo que é você ir direto à origem da sua dor, à origem da sua doença e saber por que ela começou. Quais os mistérios que estão por trás do que você percebe ao mundo, da sua alma, do seu espírito? Será que você é só corpo? Será que você é só a mente? Ou será que você é todo o conjunto? E o quanto as experiências de quem passou pela morte. Olá, amor, tudo bem? Boa noite. Que muitas experiências das pessoas que passam por situações graves de UTI ou passam realmente perto da morte, o que elas têm para contar? Então, hoje eu trouxe muitos estudos que contam muitos segredos e muitos mistérios dessa nossa psique, dessa nossa percepção de mundo. E o que é percepção? Né? Eu sou Andréia Maslon, uma fisioterapeuta que não se contentou em ouvir só as histórias dos seus pacientes, clientes, mas quis ir direto à origem dos seus sintomas e direto ao que eles realmente sentem e de onde tudo começou. Partindo desse ponto, a gente consegue trazer os conflitos da pessoa. Então, se ela tem uma ansiedade, se ela tem depressão, se ela tem uma dor física, um lúpus, uma artrite, será que realmente é só por conta do corpo? Será que é só por acaso que apareceu essas doenças? Será mesmo que ela só é corpo físico? A pessoa não tem uma percepção, uma psique, uma alma aí por trás dessas doenças todas? A pessoa está passando por alguma aflição emocional, alguma aflição mental. Essa pessoa precisa entender o porquê tudo começou, né? Entender essa origem. Boa noite, Eli, que prazer te ter aqui. Tô morrendo de saudades. Dá um alôzinho aí vai dando uns depoimentos aí do nosso tratamento, né? Agora só por aqui mesmo, viu, Eli? Agora é da Zona Leste à Zona Oeste, já não tem mais, né? Então, vamos se encontrar aqui nesses bate-papos de terça e quinta, perto das 21 horas. A gente está sempre nesse bate-papo. Boa noite, Caiane, que eu te chamo de Caiane, mas eu não sei exatamente o seu nome. Põe aí para a gente ouvir. E me coloca se vocês têm algum sintoma. Eu sei que a Caiane, se eu não me engano, é diabetes, né? Mas vai me falando, vai colocando aí todo mundo o que quiser para a gente ir discutindo sobre a origem emocional dos sintomas. Será o que tem por trás de tudo isso? Quais os conflitos? Por nossa sorte, o nosso corpo ele tem 4 tecidos embrionários que vão em sentido ao conflito que você passa. Então, se é um conflito de desvalorização, se é um conflito de atentado à integridade, se é um conflito ou uma sensação que você sinta relacionado a coisas vitais, né? Maria de Fátima, é isso aí. Se são coisas vitais, né? Que tem gente que fala assim, isso é assim, para mim é a morte, isso para mim é assim o que me faz vivo, né? Então tem gente que tem essa percepção de mundo, né? Tudo é muito, tudo é vital, tudo é eu vou morrer se isso não acontecer, ou eu vou viver se isso acontecer, ou para outros eu me sinto impotente frente a uma situação que eu não conheço, ou me sinto incapaz de brecar essa situação com o filho, ou essa situação com o marido, ou uma situação de desemprego, uma desvalorização dentro do próprio emprego. Então, são diversas situações que te levam a perceber o mundo de outro jeito. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar da origem emocional dos sintomas, de como é o caminho, né? As emoções só são os caminhos, né? A dor só são os caminhos para chegar a realmente a origem de onde tudo começou. O que realmente você sente hoje que determina se você vai ficar doente ou não. Porque aí às vezes a pessoa fala assim, mas no trabalho eu sinto mal, eu sempre prejudico as minhas costas. Ou eu, como a Fê, né, Fefa? Que é cabeleireira, ela fica o dia inteiro em pé. Então, por que de repente eu posso sentir dor e a Fê não? A gente tem a mesma função que é cabeleireira, a gente fica em pé o dia inteiro e uma sente uma coisa, a outra sente outra. O que determina isso? Então, nosso corpo, desde lá da barriguinha da mãe,
já é formado, né? Nossa pele, nossos ossos, nossos músculos, nosso cérebro, que é uma coisa tão vital e tão maravilhosa, uma máquina fluente. Ele tem centros de controle de cada partezinha do nosso corpo. Então, dependendo do que você passou, do que você percebeu o mundo naquele momento, do ambiente que você vive, dos relacionamentos que você tem, de como você olha para si, né? O quanto você se dá de valor. A gente falou essa semana passada de autoestima, de amor próprio, de valor próprio. Então, tudo isso que você sente, olha lá, a Fê já começou a reclamar, não começa. É isso aí, ó, lá no Facebook também, as pessoas com dor lombar. Então, o que está por trás dessa dor? Por que a senhorinha X tem dor na cabeça, a outra senhorinha X tem dor na lombar, a outra tem dor no quadril, a outra desenvolve uma artrose no joelho? Por que tão diferente esses sintomas? Então é isso que eu quero te contar. Mesmo que você não sinta dor, eu quero que você, se puder, me ajudar nessa missão de trazer essa informação que é tão nova pra gente, apesar de parecer tão velha, né? Mas é tão nova, as pessoas foram perdendo esse contato com elas mesmas. Então elas foram se separando delas mesmas, foram disseminando assim, corpo físico de mente, o que é uma coisa e o que é outra. E não liga as duas coisas. A gente não aprendeu a sentir. Então, o nosso sentir é uma coisa que a gente está falando agora. Eu até brigo na escola da minha filha, que eu quero que tenha aula sobre emoções, sobre o sentir, porque a gente precisa aprender desde pequeno a saber se a gente está feliz, se a gente está triste, identificar isso. Porque às vezes a gente se liga tanto numa emoção negativa e de repente aquilo vai acabando com a nossa vida, né? Às vezes até um efeito hipnótico, assim, de um momento de trauma que a gente passa, ou alguém desvaloriza a gente, xinga, ou sei lá. Olá, Mi. Ou assim, realmente passa por uma situação que você se sentiu um lixo, se você se sentiu lá embaixo. E aquilo não passa, porque na natureza, o que acontece? Eu falo assim, as zebras, os leões não têm úlceras. Por quê? A hora que a zebra vê o estresse maior que é o leão, o predador, ela simplesmente usa todas as suas forças para sair correndo. Enquanto que o leão, a hora que vê a presa, ele quer abocanhar a presa. Mas se ela aí a única coisa que passa pela cabeça dela é assim, eu preciso viver. Então ela vai usar de tripas coração, de todas as energias, toda a sua força para ir atrás disso, de sobreviver. E se ela consegue sobreviver, o leão vai embora, não tem mais o que ela se preocupar. Simplesmente ela vira a página e como se nada tivesse acontecido. Acontece isso com o ser humano? Acontece isso com cada um de vocês? Acontece isso com vocês do Facebook também? Me diz, a gente não fica realmente pensando naquele efeito hipnótico, naquela situação de paranoia que aconteceu com a gente? Então, se a pessoa realmente agrediu você, ou se desde pequeno você passava por uma agressão, ou passou por um bullying, ou passou por um abuso, isso pode até apagar por algum momento, mas na sessão, quando eu te perguntar e eu falar assim, o que aconteceu? Por exemplo, dor na lombar, que é recorrente, está acontecendo muito na quarentena. O que aconteceu que você se sentiu impotente ou incapaz ou desvalorizado frente a uma situação que você realmente não conseguiu frear? Percebe que a situação que a gente viveu nessa quarentena, a gente foi obrigado a fazer coisas que a gente não quis fazer. E aí, o que acontece? Ou uma pessoa vai desenvolver a ansiedade que já existia, ou a depressão que piorou, ou ela vai engordar mais, ou ela vai sentir mais dor lombar, e aí junta com a incapacidade que você não conseguiu sair para fazer seus exercícios, ou você não anda até o trabalho, ou você não anda até a casa dos parentes, né? Então, tudo isso são caminhadas, são passos que a gente dá diariamente e que faz diferença para o nosso corpo físico. Mas e essa aflição emocional que a gente passou? Então, tudo isso é sim uma coisa que, se a gente não virar a página, a gente não procurou o tratamento desde o começo, vai ficar esse estresse na nossa vida o tempo inteiro. E alguém morre de dor nas costas, alguém morre de enxaqueca. A gente pode até falar assim, eu morro de enxaqueca, de dor de cabeça, mas não é exatamente algo que vai te matar. A pessoa também não morre de uma artrose, por exemplo. Ela machuca, ela
judia, ela limita, a dor é incapacitante, mas você não morre disso. Agora, o estresse, quando libera adrenalina, libera cortisol, isso em 20 minutos já tem um efeito. Só que assim, é pra gente sobreviver, o corpo manda pra sobreviver. E se a gente passa de 20 minutos a 1 hora, já começa a fadigar a nosso sistema neuroendócrino, que é a adrenal, que é quem fabrica um monte de hormônios juntos com os nossos órgãos reprodutores, junto com a tireoide. Aí quem vai levar a pipa da história? É a tireoide. E aí culpa a tireoide, culpa o coração, culpa quem for. E não lembra do estresse inicial que aconteceu. E esse estresse inicial, que era para você ter vivido ali os 20 minutos e virado a página, ele fica por anos. Uma separação que não aconteceu bem, um contato físico que você perdeu e você sofreu com isso, ou mesmo, dependendo da sua vivência de infância, né? Você não teve o carinho do pai, o carinho da mãe, aquilo foi super judiado para você. Você vira e mexe com esse estresse na sua vida. E esse estresse na sua vida libera cortisol, libera adrenalina, libera hormônios que faz com que até a situação assim, outros hormônios acabam se degradando e se destruindo. Assim como a destruição celular que acontece, o seu corpo morre e se machuca a cada dia que esse estresse vai rolando. E aí, lembra, dor nas costas? Você não morreu de dor nas costas, você não morreu de enxaqueca, você não morreu de artrose, só que você morre de problema de coração, você pode morrer de parada respiratória, de AVC. Então, tudo isso são fatos do hiperestresse que você viveu lá na sua história. Então, a dor é o caminho maior para chegar no ponto da sua história. Se você está gostando do papo, ó, compartilha com amigos que você ama, com familiares, com pessoas que realmente são importantes para você. Deixa eu ler uma perguntinha da Marta. Eita, deixei de ser cabeleireira por complicação de saúde. Munheca, ombro, esta semana descobrir de várias hérnias de disco na cervical. Sim, você passou provavelmente além. Por que as amigas cabeleireiras não têm a mesma hérnia de disco que você ou as mesmas coisas que você sente? Por quê? Porque na nossa vida a gente passa coisas muito particulares, que a gente é no íntimo que acontece. É um choque, é uma situação impactante, é inesperada, é vivida com uma sensação de isolamento. A pessoa, a amiga do lado, não percebe que você está passando por isso. É só você com você mesmo. E aí me diz uma coisa. Você desenvolve uma certa percepção, você percebe esse ambiente que você vive, esse relacionamento que você tem, você vai se desvalorizando e você vai se sentindo cada vez mais incapacitada de sobreviver naquilo. Mas aí o corpo, por situação própria, ele acaba virando a página disso tudo. Ele deixa embaixo do tapete. Enquanto você não olha para isso, o seu corpo não cicatriza, o seu corpo não repara e o nosso equilíbrio, que era para ser bom, todos os dias a gente tem que procurar ser feliz. Porque lembra, a mesma adrenalina e cortisol que machucou todo o seu corpo e vai destruindo as suas células dia a dia, é o mesmo que não deixa você fabricar serotonina, endorfina, até a melatonina depende disso, né? Até você dormir bem depende disso, de resolver esse estresse na sua vida. Então, se você não olha para a sua dor, você não olha para o seu problema, você não olha para as suas emoções, pelo que você sente, quer, você não consegue sobreviver disso. Você precisa sempre ir atrás da medicação, do remédio, às vezes acaba com uma cirurgia, você acaba operando essa hérnia, você acaba operando essa artrose, colocando uma prótese. Eu estou atendendo uma paciente que o médico queria pôr uma prótese de quadril. A gente começa a tratar tanto a higiene mental como com o bioalinhamento, com o EPASE, que é uma vivência que deixa uma nova sensação no seu corpo, e juntamente você acaba tratando o corpo, porque como fisioterapeuta eu também vou tratar essa parte física, dependendo se você é de São Paulo, se não fica mais na parte online com o bioalinhamento e o EPASE, que são essas vivências que você retorna a ter uma sensação maravilhosa no seu corpo, porque você olha para a origem do seu problema, você olha para aquela raiz do problema. E naquele momento, e é rápido, é assim, é tão simples, que às vezes eu atendo umas pessoas super simples,
que não tem nem às vezes estudo e me entendem completamente, porque é simples de tudo essas técnicas. E quando eu vou colocar a mão na paciente, ela começa a melhorar o joelho que acaba doendo mais e com o tempo vai melhorando, ela vai fortalecendo esse joelho, esse quadril, e quando vê aquela artrose que era incapacitante, que quase ela foi cortada o osso para colocar uma prótese, não precisava mais. Então, até que ponto é uma dor física tão incapacitante que você acha que é só o seu corpo e aconteceu por acaso na sua vida, que você é azarada, que tinha que acontecer com você? Então, assim, a gente precisa mudar essa visão que a gente tem de saúde e de doença. Entender que nós somos integrados, né? A psique é a nossa alma. A psique é como a gente percebe o mundo, é a nossa alma. Então, quantos estudos estão saindo falando de psique? E eles estudaram pessoas que estavam à beira da morte, em UTI, ou mesmo em situações graves de coma. E eles entendem que a psique fica ligada por alguns mediadores, né? Algumas estratégias que eles usaram, eles conseguiram mensurar isso. Então, a gente morre e a psique ainda fica 30 minutos em alerta, percebendo todo mundo ao nosso redor. Pensa, isso é poderoso ou não? Isso mexe com a gente ou não? É para olhar para essa alma, é para olhar para essa psique e essa percepção ou não? Então você aí de casa percebe e se perceba, cada pensamento é o nosso pensamento que conduz a nossa vida. É impossível a gente não olhar para ele e ficar com pensamentos tão antigos, né? E ficar com, às vezes, tendo que ficar presas lá atrás no nosso passado. Uma separação que não aconteceu, uma pessoa que foi agressiva com você, um emprego que você gostava muito e você teve que sair, ou você mudou de cidade, às vezes a cabeça tá lá porque eu amava ficar lá naquela casa, naquela cidade, então você não percebe o quanto presa no passado você ficou. E aí o seu cérebro, que é a máquina maior, que tem cada pedacinho do seu corpo registrado nele, vai mandar uma informação para o seu corpo por via neural, que são células nervosas que saem do cérebro, sim, saem da medula e vão inervar cada pedacinho desse corpo. Então a dor no joelho, a dor nas costas, a ansiedade, a depressão, elas não acontecem por acaso. Tem uma alma, tem uma dor na alma. A fibromialgia é uma das doenças que mais dói a alma, porque a pessoa às vezes está anos com aquela dor. Anos. Você conhece alguém que tem fibromialgia, uma dor que dói o corpo inteiro? E a pessoa não tem mais qualidade de vida, ela pensa nessa limitação e nessa dor 24 horas por dia. É muito sério. Então, se a gente não olhar para a origem de tudo, onde tudo começou, essa pessoa não sai, ela não consegue ir atrás do equilíbrio do corpo, ela não cicatriza, não repara. Então, se você conhece alguém, compartilha aí embaixo, tem o aviãozinho, compartilha com essas pessoas, faz elas virem me ouvir. Se não deu tempo delas assistirem, compartilha depois para elas assistirem e mandarem uma mensagem no direct, a gente conversa. A terapia pode ser online, pode ser presencial, tem diversas etapas dessa terapia. Você faz um bioalinhamento, porque bio é o biológico, não é psicológico o negócio. Eu não estou eliminando nenhuma terapia. Eu simplesmente vou atrás do conflito que tudo começou, aonde originou a situação de estresse maior, que foi impactante na sua vida e que fez seu corpo mexer com todos os hormônios do estresse. E você, como não resolveu, a gente não tem a cultura, né, de ir atrás, de deixar a gente fraco, a gente tem que ser forte o tempo inteiro, tem que aguentar tudo, e não é bem assim a vida. A gente precisa, sim, de cuidado, de altos cuidados ou de ajuda mesmo, de ajuda de um profissional que estuda isso. E a gente chama isso hoje em dia, nos artigos científicos, de fator biopsicossocial. Então não adianta a gente trabalhar bonitinho, fazer diversas formações, acupuntura, osteopatia, terapia manual, e você não olhar para o seu paciente de uma forma humana, que você enxerga uma outra alma ali na sua frente, que você está olhando que ali tem emoções, pensamentos, sentimentos, e que ali está passando uma aflição a todo momento que nem ele sabe o que é. Então, se o terapeuta não estiver preparado para entender esse paciente, ele não melhora. Né? Ele pode ser o melhor dos melhores fisioterapeutas, o melhor dos melhores médicos, ter milhões de formações, e esse paciente ainda continua com esse problema biológico que aconteceu lá atrás e que ele precisa olhar para isso.
na primeira sessão, que é extremamente rápido, a gente olha para esse conflito e resolve, a pessoa olha para você e fala, gente, eu fiquei 10 anos na minha terapia e eu nunca falei isso para psicóloga, para psicanalista, porque a gente, pelos conflitos, pelos tecidos do nosso corpo, do que a gente é formado desde a vida fetal, a gente consegue chegar no ponto, na origem total do problema. Então, ele sendo um atentado à integridade, então se foi agredido moralmente, fisicamente, ou se foi desvalorizado em algum momento, ou não, eu me sinto desvalorizado, minha autoestima é baixíssima, eu perco a memória com facilidade, eu tenho depressão, a minha ansiedade foi a 1000, dói meu corpo quando a ansiedade aumenta, a minha depressão aumentou, ela só piora. Eu tomo antidepressivos e mais antidepressivos, opioides e mais opioides, e isso só piora. Então, se a gente não olhar para onde tudo começou, para a raiz do problema, a gente não faz esse corpo chegar no equilíbrio, ele não cicatriza, ele não repara. Em algum momento, vocês passaram por uma situação impactante, né? Às vezes eu falo para o meu paciente, ele lembra de coisas de 4 anos, de 5 anos, então não é à toa que o paciente está me falando isso, tem alguma coisa aí para a gente olhar. E a gente olha juntos, e é na primeira sessão, é totalmente rápido. Nessa primeira sessão, às vezes volta daqui 30 dias, e já as pessoas melhoram muito rápido. Ou, ó, entrou a Ieda, que é a Débora, né, Ieda? Eu sempre me confundo. A Débora, ela fez praticamente uma sessão comigo, né, Dé? Fala aí seu depoimento, e ela melhorou super, ela melhorou em várias condições da vida dela, não foi em uma, né? Ela veio por perda de memória, no fim a gente trouxe até o filho para a sessão e foi maravilhoso, né? Dá um depoimento aí, ó lá, fala aí, Débora, como que você tá? Fala, conta um pouquinho, falem um pouquinho de dúvidas, vai me questionando, passou algumas coisas eu não vi, mas vão me questionando, vão colocando. Olha lá, ó, eu deixava de sair para trabalhar, eu não gostava. Então, quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, o corpo vai te cobrar. O corpo cobra a gente de uma decisão. O corpo quer que a gente seja feliz. A gente precisa, a todo momento do nosso dia, procurar uma alegria de viver. Então, não é à toa que a gente fala assim para o nosso paciente. Ai, vai fazer um exercício, presta mais atenção em você, faz uma yoga, faz uma respiração, faz uma meditação. Não é à toa que a gente faz isso, né? É para ele começar a se olhar. Mas o que a gente vê hoje em dia dos nossos estudos, né, que está saindo mais na literatura, é que não adianta a gente pedir para a pessoa fazer exercício, para ela fazer dieta, fazer o diabo que for, sendo que ela está infeliz, sendo que tem uma aflição emocional e mental nessa alma que não está deixando ela cicatrizar. Então ela vai para o exercício, sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Ela vai ficar toda dolorida, porque a energia que está gastando para aquele problema foi para o músculo, né? Então não tinha muita energia, não tinha muito sangue, tá tudo comprimido, tá tudo congestionado. E aí você vai fazer um exercício, aquilo vai ficar bombando ali de microlesões, porque é o normal de acontecer com o exercício, e aí o seu corpo, em vez de cicatrizar aquelas microlesões, ela estava lá no estresse, né, cortisol, adrenalina, todo o sistema de luta e fuga ainda acontecendo no seu corpo, e você não consegue melhorar desse exercício. Então, às vezes, é até uma inflamação fazer o exercício, por isso que é legal passar com esse profissional de hoje em dia, que a gente olha todo esse conflito biológico do seu corpo, porque é uma aflição, né? O corpo está passando por um processo que precisa ser cicatrizado. Então não adianta fazer jejum intermitente, não adianta dormir horas por dia, porque não vai regenerar. Precisa olhar para esse momento. Ó, a Débora falando, meu filho tinha alergia alimentar e rinite, e com o bioalinhamento se curou. Sério, ele tá bem? Você nem me deu o feedback do seu filho. Que legal! E a gente descobriu uma história de vida aí maravilhosa, né, Débora? Mas você está precisando fazer a segunda sessão. Olha só, com uma sessão ela melhorou, a relação de mãe-filha melhorou, o filho melhorou. Então foi maravilhoso mesmo. O bioalinhamento, ele vai na origem, né? Ele vai nessa preocupação de olhar o emocional, essa aflição mental e emocional que está na alma, né? E o corpo vai te cobrar. O corpo cobra com dor, o corpo cobra com sensações
Então, o pensamento conduz muito a nossa vida. A gente tem que olhar para ele, a gente tem que gerenciar esses pensamentos. Por que que uma pessoa às vezes olha para uma coisa que aconteceu, por exemplo, sei lá, desmanchou do namorado, né? E a outra quase morre de desmanchar do namorado. Vocês entendem a diferença de percepção? Ó, Adri aí, Dri, também conta o seu caso. Hoje é dia de contar causo, falar o que que melhora e vocês me perguntarem, eu quero pessoas ativas aqui, me falarem se tem algum incômodo, alguma doença que eu não conheço a pessoa, e aí vocês me contem para eu poder delinear e entender como que vocês estão, quem são o público aí que está assistindo. Então, o corpo, se você não gerencia esse pensamento e essa emoção que está acontecendo dentro de você, esse pensamento que vai te conduzir para a sua vida. E aí, olha só, a gente não está 100% presente, a gente não está 100% consciente, nem do nosso corpo, nem da nossa mente, e a gente não entende o que o pensamento, aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo está ruminando dentro da gente. Esse pensamento, por muito tempo ruminando, ele está destruindo o nosso corpo, ele está destruindo as nossas células, ele está machucando o nosso corpo. Então tem que gerenciar. Se você usa anel de um lado, quando você perceber, lembrou da Andrea, perceber que está tendo esse pensamento que está machucando, troca. E troca também a frase, troca a mão do anel e troca a frase. Por exemplo, isso está me fazendo mal, mas eu sou mais forte que isso, então eu vou tentar sair disso numa melhor. Então, tentar, assim, sempre tornar aquele pensamento negativo, trocar e colocar um pensamento positivo, né? Dar uma contrariedade para essa frase. E aí, quando você aprende o novo, esse novo pensamento, ele dá uma inteligência, você entende realmente que o que eu quero passar para vocês não é só uma técnica, só uma terapia minha, mas eu quero que vocês sejam realmente o médico interior, traga realmente essa força de dentro, essa inteligência, perceba o quanto é inteligente o seu corpo, a sua saúde é forte demais, e aí você só precisa às vezes de um empurrãozinho para entender isso. E essa inteligência do corpo vem para você ficar mais fortalecido, para o seu sistema imunológico de defesa ficar mais fortalecido. Então, quando a gente entende que a gente pode passar de um problema para ficar mais forte, a gente entende que nós somos fortes. E aí tem que largar o passado, largar aquele pensamento antigo e passar por uma nova experiência. E aí está o EPASE, que é essa emoção, pensamento, sentimento, foco e intuição. Então, trazer essa intuição que você tem dentro de você, que é um nosso bem maior, para que seja fortalecido isso dentro de você. Aquela sensação que o seu corpo dá não é à toa. Não é à toa que você sente que alguma coisa não é bom para você. Não é à toa que você cheire o perigo, que você entenda que aquilo é perigoso para você. Tá aí uma intuição, tá aí a sua alma te dizendo. Imagina, esses estudos científicos falam que 30 minutos depois da gente morrer, a alma, a percepção, a psique ainda está com a gente. Então, olha que coisa linda, estudo científico, é neurociência. Então, a neurociência trouxe o EPASE pra gente. Você não consegue sozinho virar a página. A gente, em uma sessão, a gente consegue, aliás, é muito rápido, pode ser até online essa vivência. Você troca o momento dramático por uma posição mais positiva da sua vida e você guarda essa foto dentro da sua mente. Você arquiva isso junto. É uma sensação que você vai dar, uma nova experiência. E dali vai nascer vários insights, né? É uma jornada aí de insights, que nem a Débora estava contando, foi ela, foi a mãe, foi o filho. Então, ela teve vários insights. Ela me mandava mensagem, tipo, a cada semana me falando que tinha acontecido uma coisa nova. Então, é muito legal. É muito, assim, é absolutamente incrível que ainda as pessoas não conheçam. Infelizmente, por isso que eu faço live e por isso que eu tô nesse bate-papo com vocês e quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, porque é incrível esse mundo do autoconhecimento. Você transforma a sua vida, você transforma a sua mente, você dá lugar para experiências novas, para novas oportunidades. Às vezes a gente está tão
reclamando, estão lamentando da vida, e aquela oportunidade, dizem que pelo nosso dia passam 10 oportunidades pra gente e a gente não olha nenhuma, porque a gente está olhando só que a minha vida ao azar, eu não consigo ter outra sensação da minha vida. Desde pequeno eu sofro, desde adulto nada dá certo, e aí você vai jogando essas informações negativas para sua mente e você vai só atraindo essa realidade para sua vida. Você faz a sua realidade acontecer. Então, poxa, meu corpo não tá legal, nada dá certo, eu não sou inteligente, eu não. Em vez de você fazer isso, troca por frases que vão te impulsionar para frente. Anota aí, eu sempre falo, ó, desde as outras lives, cadernetinha e papel e caneta na mão. Faz sempre uma cadernetinha, coloca assim, ó, vida nova. E na cadernetinha você escreve, lembra, todas as crenças de identidade, eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou saudável, eu sou influente, sou próspera, e você coloca, eu sou capaz de tudo que eu quero mesmo sem acreditar, e aos poucos você vai levando isso para a mente. E além de tudo, adiciona aí as perguntas que vão te impulsionar para frente. Então, o que mais falta eu olhar na minha vida para eu assim viver a vida que eu quero, né? Então, o que mais falta eu enxergar? Quais as mudanças que faltam eu fazer na minha vida? Se você acreditar em Deus, se você acreditar numa força maior, você coloca assim: ó Deus, quais as mudanças que ainda falta eu fazer na minha vida para ficar mais fortalecida, mais forte para viver a vida que eu realmente quero? E se pergunta se realmente você quer, porque às vezes você não está preparado, né? Ou o que mais eu posso criar para o meu corpo e para mim, na minha vida, que seja necessário para que eu me torne uma pessoa mais fortalecida, mais humanizada, mais assim, imunizada com total facilidade. Então são perguntas realmente poderosas que você, em vez de falar não faço isso ou não faço aquilo, eu não presto para nada, eu sou um lixo, você troca isso daí por oportunidades. Quais as possibilidades infinitas, quais as possibilidades que ainda não vi, que eu não enxerguei. Meu Deus, me mostra. E vai mostrar, porque a pergunta, ela já traz a resposta que te impulsiona, ela já te dá a atitude, a decisão, que é o que o seu corpo te pede a todo momento, por isso que vem a dor. Deixa eu ver o que a Débora falou do EPASE, que ela já fez comigo, ó. O EPASE me aliviou 100% de uma situação traumática com a minha mãe, olha que legal. E Débora, e não é só você, como eu tinha falado na época, pessoas que às vezes não receberam nem o carinho do pai, e isso está atrapalhando as relações dela, o trabalho, a vida, a infelicidade, a ansiedade, porque a ansiedade, como diferente do que as pessoas falam, não tem a ver com não viver só o presente. O viver o presente é o que é mais certo, mas não é preocupação com o futuro e não é presa no passado, quer dizer, é presa no passado. É mais presa no passado. Então, se a gente vai analisar, porque a parte do bioalinhamento tem uma palpação, né? Então, no online eu consigo entender a origem na primeira sessão e a gente já vivenciar o EPASE, que é essa vivência positiva da sua vida. É quando você deixa o drama de lado e você vai viver uma nova vida. E ali acontecem oportunidades para você, insights muito bacanas, né? Então não só revive a dor, aquela dor vai virar, vai dar uma mudada na chavinha. E aí, no bioalinhamento, eu procuro no seu cérebro onde foram aqueles primeiros impactos. Que, se a gente não tivesse a inteligência do nosso corpo, iria ter um inchaço, morreríamos de inchaço cerebral, de tanto líquido que ia acumular. E aí, como nosso Deus e nosso corpo é muito inteligente, ele manda a informação para a parte que dói. Por isso que você vai ter dor no joelho, por isso que você vai ter uma artrite reumatoide, por isso que você vai ter uma fibromialgia. Então, diversos são os sintomas. Caiu alguma coisa. Diversos são os sintomas que acontecem. Isso é o caminho, é a ponte para a gente entender aonde está a origem, aonde está a raiz. E aí, no bioalinhamento, a gente vai entender onde foi que bateu os primeiros sintomas. E aí, se você tiver 2 pontinhos em cada hemisfério cerebral, tá aí, já começa uma ansiedade, já começa uma psique, um psiquismo que a gente tem que entender
se ele fica o tempo inteiro ativo nessa fase de estresse, ou se um recupera para o outro ficar ativo, ou os dois ficam mais calmos. Então, diversos são os diagnósticos que a gente faz na mesma sessão. E é bem interessante. E nisso, a gente já verbaliza positivo e já faz o EPASE. Então, você sai da primeira sessão revitalizado. Se você der a chance desse autoconhecimento acontecer, sua vida realmente muda. Você dá lugar para os novos pensamentos. E a gente, como uma casquinha de cebola, a gente tira a outra, tem a outra, tem a outra, tem a outra. Às vezes você continua vindo nas sessões e você continua descascando essa cebola. E às vezes a teia neural é tão intensa e tão resistente que às vezes eu falo, olha, você precisa agora procurar um profissional da área da psicologia, da psicanálise e continuar esse tratamento para sempre você programar seu cérebro para ficar bem, né? Mas assim, hoje em dia, até para médicos que são da medicina integrativa, eu tenho mandado para que eles suplementem, porque às vezes a pessoa vem com opioides muito fortes, antidepressivos muito fortes, e aí não liga, né, com essa funcionalidade, com essa facilidade que é você olhar para a própria vida. Às vezes a pessoa está em outra realidade, ela precisa voltar para a nossa realidade para a gente bater de frente com o real problema. E aí eu peço até para elas irem tirando, desmamando, né, com a ajuda desse novo médico, que os médicos também estão indo para essa parte integrativa, né, eles também estão querendo olhar para a saúde de uma outra forma. E aí casa bonito com a gente, porque aí eu vou te ensinar algumas coisas de energização, de motivação, para que você fique mais disposto no seu dia e pratique todos os dias. Então, a liçãozinha de casa, a tarefa. Então, tem um monte de coisa para reprogramar de novo. E aí, esse médico vem para nos ajudar também no caso de uma depressão, no caso de uma fibromialgia, de uma artrose, né, que precisa de uma suplementação. E aí fica muito legal, né, Débora? E a Adriana não falou. Adriana, você não quer falar alguma coisa? Pergunta alguma coisa? Alguém tem uma pergunta que queira fazer? O bioalinhamento é muito novo e junto com a osteopatia, com a acupuntura, eles super casam. E eles casam de uma forma que você fica completa, né? Você entende que aquela dor não era tão limitante assim. Às vezes o limite está aqui. Você não pensou no que realmente você quer. E a gente monitorar é sim, não olhar para... Ainda tem muita gente que pensa assim, nossa, a dor veio de situações externas. Eu fiz até uma enquete para perguntar para as pessoas e a maioria bateu ansiedade, estresse, elas entenderam que isso compromete o corpo mesmo, mas a maioria ainda entende que é legal tomar remédio, que é legal fazer cirurgia e que aconteceu porque foi por acaso, porque eu sou uma azarada, minha avó, minha mãe tinha, então eu tinha que ter também artrose nos dedos, artrose. E ela tá falando comigo na sessão e ela tá assim, artrose é aqui. Então o que aconteceu? Que você apontou, que você julgou, que você foi desvalorizada e você usou esse dedo nessa hora, né? Então os nossos 5 sentidos, eles estão vivos, né? Hoje eu postei uma foto de comer e as meninas, minhas filhas, estavam comendo fondue de chocolate com morango e tava uma delícia. Então, quanta memória que está embutida aí. Quer dizer, morango com chocolate, meio amargo ainda, com creme de leite, tava maravilhoso. E aí elas são pequenas. Quando a gente é pequena, a gente grava praticamente 90% das informações da nossa vida. E aí olha o que elas estão gravando. Elas estão com a mãe, que é uma figura, né, para elas, tudo de bom. E aí elas estão comendo morango com chocolate, estão saboreando, elas estão olhando, elas estão cheirando e elas estão ouvindo a mãe falar, nossa, que delícia. Então olha quantas memórias na sua célula, no seu corpo inteiro você levou por conta de um morango com chocolate. Olha o que é estar 100% presente. Olha o que está 100% consciente. Então, assim, entendeu que muda? Muda a forma que você olha a comida, muda a forma que você olha a sua vida. Então, assim, não é a comida que está te engordando, não é a falta do exercício que está fazendo você ficar mais gorda, não é o desemprego que você está agora que está fazendo você reclamar, não é a falta de um filho que mora distante, que mora em outro país, que está te fazendo ficar triste. Não é...
O que mais que tem? A escada que você sobe, que está te dando artrose no joelho, é o que você tem aqui dentro. O que você passou aí nessa sua história que está querendo te contar e você ainda não entendeu. E é por isso que eu tô aqui, que eu existo, indo atrás sempre de mais conhecimento, de coisas maravilhosas, de técnicas realmente inspiradoras que fazem o impulsionar do dia acontecer, de você, usar toda a sua força para ajudar aquela pessoa que está na sua frente. Na verdade, facilitar, porque tudo ela já sabe, você só dá o caminho. E é aí que mora o grande lance, é você se autoconhecer, você tá 100% consciente, você escrever tudo que passa com você, se você tem alguma história, se você tem alguma coisa, me chama no direct, vamos conversar, vamos achar esse caminho para que você entenda que não é o seu sintoma, é a sua história, é o que de ponte você tem que fazer nessa história para se entender melhor, para viver uma vida de saúde plena, uma vida feliz e seja feliz todos os dias. O seu corpo precisa disso para não se destruir, para não se machucar e ele precisa que você esteja alegre, que você encontre uma real forma de encontrar essa alegria, encontrar essa felicidade em momentos de satisfação. Então, assim, descobrir vários momentos que você seja satisfeito e que você consiga, dali, gerenciar esse pensamento para que fique cada vez mais positivo e cada vez mais programante. Então, só para lembrar, a frase é: o que eu posso criar em meu corpo e na minha vida que seja necessário para eu estar fortalecida e imunizada com total facilidade. Ou outra, quais mudanças, meu Deus, ainda faltam eu fazer na minha vida que eu não estou enxergando e que vai me levar para a vida que eu realmente quero. Escreve essas duas frases e pensa nelas todos os dias e acha a resposta. Se a resposta for meia resposta, não tem problema. O importante é você começar a mudar o não pela pergunta. E a pergunta é realmente impulsionadora. Obrigada, boa noite, até a próxima. E me chame no direct qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram tirar de dúvida que ficou, tá bom? E eu agradeço a presença de todos, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus.